A primeira apresentação aqui da parte final é a evolução na experiência e na jornada do colaborador. Então, queria convidar aqui para falar com a gente o Everton Calisto, que é HR Leader de Digital Transformation na Porto Seguro. Quem está aqui presente, uma salva de palmas aí para o Everton. Obrigado. Gente, como é bom estar de volta, né? Ver gente assim de frente a frente. Antes da gente começar a falar um pouco da jornada do colaborador, contar um pouco quem é o Everton. Everton é um cara apaixonado por relações e conexões humanas. Em tudo que eu faço, em todo o meu propósito, é por isso que eu sou movido. Sou movido a novas experiências e descobertas. Não é o cara que quer ser um novo lugar, um novo restaurante, quer proporcionar novas descobertas dentro da organização, não o que a gente tem feito. E sou fascinado por tecnologias e todas as nossas possibilidades. Não necessariamente só pelo Pet Tinder, porque eu também só acho o máximo, mas porque durante a apresentação que eu estava construindo para vocês, minha cunhada tinha mandado uma foto do meu sobrinho brincando com os cachinhos. Então, a tecnologia nos permite estar em lugares que nós não poderíamos se a gente não tivesse esse movimento. Passei toda a minha trajetória aqui rodando em todos os subsistemas do RH, né, em diversos segmentos, muito voltado para o segmento industrial, em empresas de grandes commodities. E, atualmente, eu estou aqui na Porto Seguro, que é uma empresa extremamente tradicional, com a marca fortalecida dentro do mercado, que tem aqui o grande propósito de ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e os seus sonhos. Fala um pouco só da Porto, para vocês entenderem a complexidade que a gente tem quando a gente fala de jornada do colaborador e para onde a gente está evoluindo nesse aspecto. A Porto ela tem 11,1 milhões de clientes, são 12 mil colaboradores, quase 13 mil prestadores de serviços, espalhados aí em 60 sucursais no Brasil inteiro e no Uruguai. Então, quando a gente fala dessa dimensão de organização, fazer qualquer mudança em um pequeno processo é um grande movimento, é um grande dispêndio de energia. A gente está aqui com um lucro líquido da última receita de 1,5 bi, então é uma empresa de grandes resultados. E a gente tem aqui alguns segmentos que é para além de uma seguradora. A gente tem uma marca fortalecida enquanto seguro e seguro automóvel, mas o negócio da Porto Seguro, quase 60% da sua receita não vem de seguro automóvel. Vem da nossa financeira, vem do nosso segmento de saúde ou do segmento de serviço. E a gente tem aqui, como comentei, 76 anos de mercado, a quinta marca mais forte do Brasil. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, e um posicionamento de mercado que realmente a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz grandes transições. Quando a gente vai falar de jornada do colaborador específico dentro da Porto Seguro, a gente está pensando ela sobre 3 aspectos. Primeiro, a experiência de ser Porto Love. Porto Love foi um nome que foi dado pelos próprios colaboradores, não foi algo que a gente fez enquanto RH ou pela área de marketing. As pessoas já se identificam como Porto Love a partir do momento que se tornam colaboradores da organização. Em todos os momentos, ou seja, em cada etapa da jornada do colaborador, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, a gente quer entregar a melhor experiência possível. E pelo tempo que for, a organização já está ganhando a consciência de que as relações de trabalho serão mais curtas. Então, como é que a gente torna essa experiência cada vez melhor, independente do seu tempo, cuidando dessa relação de forma saudável? A gente sempre fala que é a mesma jornada, né, mas personas diferentes. Como eu comentei com vocês anteriormente, a Porto ela tem 4 verticais de produtos. Então, eu vou ter uma persona que é um médico, eu vou ter uma persona que é um profissional de tecnologia, eu vou ter uma persona que é um operador de atendimento. Eu vou proporcionar uma jornada, a mesma jornada para essas pessoas, mas a experiência que eu entrego tem que respeitar a personalidade e a persona de cada característica. E quando a gente fala de jornada, a gente está indo em 3 grandes pilares. Experiência, então a gente quer uma experiência encantadora, memorável, em cada etapa dessa jornada, e que seja conectada com as outras etapas que nós temos. A gente quer processos estruturados cada vez mais simples e eficazes. E a gente quer tecnologia, excelência, tecnologia de ponta. A gente quer proporcionar autosserviço, a gente quer dar autonomia para as pessoas fazerem e se relacionar dentro da organização como elas entendem que seja melhor. E aqui também utilizando aí de inteligência artificial. Então, quando eu falar de jornada para Porto Seguro e jornada do colaborador, eu estou bebendo desses 3 pilares. E a gente tem falado muito aqui sobre experiências, relações de trabalho cada vez mais curtas. E a Porto tem trabalhado muito e tem se conscientizado muito sobre o Yellow Economy. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Só se vive uma vez, a economia só se vive uma vez. E já que a gente só vai viver uma vez, essa vida é única, a gente quer experimentar, a gente quer que as pessoas vivam
as suas carreiras dentro da Porto Seguro de uma maneira única, com a experiência completa. E a gente quer que as pessoas curtem, comentem, compartilhem, que façam desse movimento uma experiência de vida e não somente uma experiência profissional. Para chegar nesse lugar, a gente está falando de algumas questões. A gente está fazendo a conexão com a nossa plataforma de marca e de cultura. Então, a Porto está em um processo de rebranding, a gente já divulgou isso para o mercado. A partir do dia 12, a gente tem uma nova identidade enquanto organização, e isso faz com que a gente também mude a nossa característica e os pilares de recursos humanos. Então, é fundamental, a gente só consegue construir uma jornada se ela estiver conectada com a plataforma de marca, que é a nossa plataforma de negócio, e com a cultura organizacional. Não adianta eu vender para vocês aqui uma empresa tecnológica se na prática for uma empresa extremamente conservadora, quadrada. Então, todo esse movimento que nós estamos fazendo é justamente porque estamos pensando em uma empresa que está evoluindo cada vez mais. A gente precisa ter o domínio do perfil dos nossos colaboradores, a gente precisa conhecer na essência quem nós somos, quem trabalha com a gente, olho no olho, o que é que move aquelas pessoas, qual a experiência que ela tem de expectativa dentro da organização. A gente precisa, o Edu acabou comentando, né, que as relações trabalho-empresa vão ficar cada vez mais estreitas, então é importantíssimo que a gente conheça esse lado pessoal, né, e que a gente estimule as nossas lideranças a entender cada vez mais esses perfis, para que as experiências sejam memoráveis sim, mas dentro da sua realidade possível. E fazer uma articulação integrada aqui entre cultura, EVP e marca empregadora, como temos falado. Então, para fazer essa jornada acontecer, a gente precisa realmente fazer uma interconexão, uma articulação integrada de tudo aquilo que a gente está construindo enquanto narrativa. Como eu posiciono para o mercado, como é que eu faço a experiência de cultura dentro dessa organização e como é que a marca empregadora vai ser fortalecida a partir desse ponto. E eu sempre costumo dizer, né, que não adianta você criar uma jornada com processos, iniciativas, se você não tiver uma consciência competitiva. O que é, com quem você está se comparando, o que você está integrando. Aquela experiência que você está desenhando dentro da sua organização, ela é wow ou ela é básica, quando a gente se compara com aquele outro mercado? Um processo de recrutamento e seleção justo, claro e eficaz, ele é básico ou ele é wow dentro do mercado onde você está atuando? Então, ter essa consciência competitiva das ações que você está propondo em cada etapa da organização é fundamental para que você tenha aqui uma clareza da onde a organização está seguindo. Então, falando um pouco da jornada, né, do colaborador da Porto Seguro, a nossa jornada ela vai desde o início do ciclo até o seu fim, e a gente passa para aquele lugar de que a gente quer que as pessoas vivam a Porto Seguro, em um lugar de experiência, em um lugar de vivência. E, a partir disso, a gente traz com muita clareza o que a gente quer que elas vivam, a nossa cultura, o nosso jeito Porto de ser. E aqui a gente tem uma grande evolução no nosso formato, saindo de uma empresa mais tradicional, um pouco mais conservadora, e indo para a empresa que almeja uma cultura colaborativa, inclusiva, com mentalidade focada no cliente, com decisões baseadas em dados, fortalecendo aí cada vez mais uma mentalidade ágil. A gente precisa falar de cultura de maneira estruturada, porque toda vez que a gente joga, algo não está dando certo dentro da organização, ou a gente tem algum empecilho, isso vai para a conta da cultura. A gente não pode marginalizar essa palavra. Cultura, a gente tem que ter propriedade para falar. Cultura, a gente está falando de artefatos, de ritos, a gente está falando dos heróis que compõem esse processo. Então, tem muita clareza para onde está indo a cultura da organização e deixar isso claro. Quanto mais clara a cultura da organização, melhor. E com isso, a gente quer que as pessoas tenham um processo de vivência em cada etapa da jornada. Então, quando elas chegam na organização, a gente está falando que a gente quer que ela viva seu novo lugar, independente de que lugar seja esse. Se vai ser um home office, se vai ser no escritório. Então, viver o seu novo lugar é importante e, a partir daqui, a gente já deixa claro qual é a nossa aspiração para cada etapa da jornada. Não vou fazer toda a leitura dela, mas o importante é, a jornada ela não é processual, a jornada ela é de vivência. Então, na primeira etapa, eu quero que você viva o seu novo lugar, na segunda etapa, eu quero que você viva a sua nova evolução, ou seja, aqui a gente potencializa, a gente quer identificar qual é o seu lugar de potência e para onde você está caminhando. Aqui a gente tem vários seu potencial, então mecanismos e ferramentas que forneçam clareza e transparência no seu processo de meritocracia, nas suas entregas de formas justas e claras, e as suas conquistas, quando a gente fala aqui de remuneração. Então, a gente tem construído a nossa jornada muito com foco na experiência que a gente está querendo proporcionar para as pessoas em cada etapa dessa. Beleza, Everton, muito bonito, mas como é que você transforma isso? A gente só transforma, um adendo antes, a gente deixa claro qual é o objetivo da organização em cada etapa da jornada. Porque a gente não pode ter só um statement, né, um claim único dentro do nosso EVP. A gente quer que em cada etapa da jornada, as pessoas tenham clareza para onde está sendo direcionado as iniciativas. E porque isso também é super importante, gente. Como eu comentei, a Porto está presente em mais de 60 regiões,
no Brasil e também no Uruguai, e a gente tem vários RHs, a gente tem várias lideranças, a gente está falando de aproximadamente 2.500 líderes. Se a gente não tiver claro o que a gente quer proporcionar para os nossos colaboradores a nível Brasil ou a nível Uruguai, a gente não vai conseguir ter uma uniformidade das ações e das iniciativas. E para fazer isso acontecer, a gente traz os nossos processos para dentro da Mandala também. Então, a gente olha dentro do ciclo do seu novo lugar, o processo de conhecendo a Porto, recrutamento e seleção, admissão, onboarding. Olha o processo de carreira dentro da sua evolução, desenvolvimento e a nossa plataforma, nosso hub de aprendizagem, que é o Load. E a gente traz aqui dentro de performance, de potencial, competências, objetivos e metas e mapas de talentos, e dentro de suas conquistas, qualidade de vida, remuneração e benefícios. Todo o time de RH e a liderança está seguindo para esse caminho. Então, qualquer ação que seja executada, seja pelo time institucional, seja pela consultoria, os HRVPs, seja pela equipe multi, ou pela liderança, tem que ter um lugar nessa mandala, tem que estar caminhando com esses mesmos objetivos para que as pessoas consigam identificar qual é o seu lugar e qual é o seu momento dentro da organização. Para fazer isso acontecer, a gente tem falado de várias tecnologias. E um outro pré-alinhamento que a gente tem dentro da organização é, se eu quero a melhor experiência, é quase impossível que eu tenha uma tecnologia única para atender essas pessoas. Então, a gente trabalha muito com UX, né, a nossa camada ali, nosso design de interação, que é a nossa intranet. Então, a gente tem uma plataforma que é o nosso hub próprio, mas por trás dessas plataformas, a gente trabalha com diversas tecnologias, porque a gente quer a melhor tecnologia para cada etapa da jornada. E, a partir daí, a gente faz a construção disso, integrando a identidade, independente do sistema que esteja por trás. Eu posso trabalhar com SAP, por exemplo, para falar de competências e objetivos, mas eu uso o SCP para trazer todo o design de interação muito mais intuitivo, né? A gente brinca muito. Se eu precisar fazer um manual para cada sistema dentro da organização, é porque o sistema já não está funcionando. Então, a primeira largada que a gente fez nesse último semestre foi, qualquer sistema que eu lance, ele tem que ter uma característica de um aplicativo, que eu baixe, a intuição tenha uma intuição de navegabilidade, e a gente não precisa explicar nem para os líderes, nem para os colaboradores como é que eles funcionam. Tem dado certo, por enquanto. Para fazer isso acontecer, a gente também fez um investimento na nossa estrutura, a gente mudou um pouco a dinâmica de organização dentro da área de recursos humanos. Então, quando eu falo da estrutura de RH, a gente criou uma nova estrutura, uma estrutura que é voltada para a transformação digital e experiência do colaborador, bebe desses atributos do digital e do ágil, que vocês já devem conhecer, então, centralidade no cliente, decisões baseadas em dados, inovação e tecnologia, e ela vem com essas 4 missões aqui. Primeiro, ser guardião da experiência da jornada do colaborador em todas as suas etapas, ou seja, as áreas tradicionais vão continuar trabalhando da forma que trabalham, sustentando os processos, mas essa área ela é responsável por trazer a conectividade e ser guardião dessa jornada de uma maneira integrada, para que não haja distorção ou linguagens diferentes em cada etapa dessa jornada. A gente também é responsável aqui pela priorização, por garantir a execução e realizar a governança de iniciativas de evolução. Ou seja, a área tradicional pode ter alguma iniciativa de evolução ao longo da etapa da jornada do colaborador, mas a gente vai fazer uma curadoria dessa etapa para que a linguagem seja a mesma, a experiência para o colaborador seja a mesma em cada etapa. Promover a integração entre processos, e aqui eu falo primeiro entre os processos para depois tecnologias, porque a partir do momento que a gente tem uma área que é mais centralizada e consegue ver o início ao fim, né, dos impactos das ações de RH para o colaborador, a gente precisa trazer cada vez mais integrações. Seja na linguagem, seja na interface, seja na dinâmica de dados, então a gente faz isso de uma maneira mais integrada, e depois a integração dentro dos sistemas, para que a gente tenha também, novamente, mais aí assertividade e uma simplicidade, proporcionando autosserviço para os colaboradores e para a organização. E também somos responsáveis aqui por disseminar valores e metodologias ágeis. Então, temos a estrutura tradicional e uma nova estrutura dentro da área de recursos humanos, que bebe de um novo modelo de atuação. Acho que é muito fácil, né? A gente olha para as áreas de negócio e para os líderes e diz assim, vai lá, experimenta o modelo ágil, está tudo certo, tudo legal, incrementa um PO, vamos trabalhar em squad, vamos no modelo sprint. E o RH precisa vivenciar isso de uma maneira de ponta a ponta, de maneira metodológica, não bebendo de alguns atributos, mas na prática mesmo, do início ao fim. Então, vamos montar uma estrutura, já que a gente vai ter uma nova estrutura. Vamos fazer essa estrutura no formato ágil? Vamos beber ela no modelo Scrum oficial? E assim a gente fez. Então, a gente criou estruturas permanentes, que a gente chama aqui, que é a primeira tribo, que é a tribo da jornada do colaborador na área de recursos humanos, e a gente tem 5 squads. Cada squad é responsável por uma etapa da jornada do colaborador.
A gente tem o nosso business owner, que fica ali na figura da diretoria de recursos humanos, né, e da vice-presidência. Então, ele é responsável por conectar a demanda que essa estrutura tem com a estratégia da organização, para onde está indo aquelas 4 verticais de negócios. A gente tem POs dedicados dentro dessas estruturas, né, e um PM, que é um Product Manager, que é responsável por essa visão integrada. A gente tem os analistas de negócio, ou seja, as estruturas tradicionais, eles também fornecem um recurso part-time, ou mais de um recurso, a depender do que seja priorizado dentro de um sprint, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento de produtos sustentáveis, porque essa célula vai desenvolver, vai trazer inovação para aquele processo, para aquela tecnologia, e a área tradicional vai sustentar esse processo. Então, quando você já tem alguém da área tradicional participando da construção, primeiro, a gente minimiza os impactos de erro, e segundo, a gente já tem um processo de transição mais estruturado. Os coordenadores, desculpa, acabei não falando, mas os coordenadores e os líderes de áreas também participam desse movimento. A gente chama o nosso time aqui de agilistas para apoiar nesse processo, então a gente tem Agile Masters, né, que são os Scrum Masters em algumas organizações, apoiando dentro desse processo, e o Agile Coach para fazer esse tombamento, e a gente tem todo o nosso time técnico dentro desse movimento, ou seja, o time de tecnologia está dentro aqui da área de recursos humanos, atuando nesse formato. Não somente o time de tecnologia, mas também a área de design e também a área de marketing disponibiliza recursos para que a gente consiga fazer esse movimento acontecer. Essa é a sua estrutura formal. O único incremento de headcount que nós tivemos na organização foi as cadeiras de PO e de PM. Todo o resto foi uma reorganização do time para que a gente conseguisse trabalhar de forma mais ordenada. A gente tem aqui as estruturas de apoio, e aqui a gente tem uma vasta estrutura de apoio dentro da área de recursos humanos para Porto Seguro. Então, a gente tem, desde a nossa área, uma estrutura fixa de dados, que também nos suporta, nosso jurídico, ADM de pessoas, Folha. Então, essa estrutura ela fica aqui a ponto de suportar, como se fosse qualquer um outro projeto normal, sendo que aqui é uma estrutura fixa. E aqui a gente tem uma camada que a gente chama de feedback feed-forward, que são as áreas clientes. A gente tem uma célula multidisciplinar, que ajuda a apoiar ali, as BPs nos seus negócios, e as BPs e os próprios clientes. O que é que essa camada aqui tem de responsabilidade? Primeiro, retroalimentar o backlog, o que é que pode ser direcionado para que essa estrutura aqui desenvolva. E segundo, dar o feedback se essas entregas que foram feitas realmente estão fazendo sentido para o negócio. E aí todo organismo de RH passa a conviver com esse modelo. Aqui são as sopinhas de letrinhas dentro do material. A gente muda nosso formato de comunicação, né? Então, a gente tem todo o RH participando desse movimento, e aí cada um com sua responsabilidade, suas etapas. Então, você tem um momento que é a responsabilidade para input de backlog, ou seja, as pessoas que participam daquela tribo fazem uma proposta, os líderes de áreas, né, os líderes de negócio de recursos humanos validam esse movimento, e também a gente recebe insumo aqui da área de feedback e feedforward, que são as BPs. Putz, seria muito legal se o RH começasse a olhar para a preditiva de turnover. Isso vai lá para o nosso backlog enquanto sugestão, a gente faz uma priorização junto com os líderes, né, mais sêniores dos recursos humanos, para que depois a gente siga aí para o processo de implementação. Priorização de épicos nada mais é do que pegar esse backlog e refinar. Tudo que a gente recebeu de sugestão, a gente vai dizer exatamente o que poderia ser priorizado em uma esteira de tempo, lembrando que aqui a gente trabalha no modelo de sprints, e eu falo um pouco dos rituais mais à frente, para que a gente consiga aqui ter uma validação dos executivos da área de recursos humanos para a execução dessa ação. Gestão de recurso fica na responsabilidade de uma pessoa aqui dentro da tribo, que é o PM, o Product Manager, e aí depois a gente faz todo o reporte. A execução dentro das squads, dos integrantes das squads, os acompanhamentos dentro de uma rotina normal, e como eu falei, no final da entrega, a gente tem times validando as entregas tecnicamente, que são os próprios integrantes da squad, os resultados esperados pela liderança, e os clientes na ponta validando enquanto feedback de negócio para ver se fez sentido ou não. E é esse processo de aprendizagem contínuo dentro do modelo ágil padrão. A gente muda nosso calendário de rituais. Então, quando a gente fala que a gente realmente está passando para o modelo ágil, a gente está falando que vai implementar deles diariamente dentro das squads. A gente tem um processo de planning, a gente tem a nossa review, a gente tem a nossa retro, e todo o aprendizado que o modelo ágil realmente tem dentro desse formato. A gente está com essa estrutura há aproximadamente 9 meses. Em 9 meses, os ganhos esperados pela organização são muito bem percebidos. Os aprendizados também. Primeiro, não somente pela entrega final, mas porque a gente consegue dar luz a uma série de questões a partir do momento que a gente tem rituais pré-estabelecidos. Putz, numa empresa tradicional, como a Porto Seguro, a gente leva muito tempo para fazer as aprovações. Esse modelo dá visibilidade a isso. A gente ficou mais ou menos 1 mês e meio para aprovar um processo, para ter uma assinatura de um diretor.
Então, o modelo ágil, além de trazer entregas com velocidade e qualidade, ele também dá luz a algumas questões mais burocráticas dentro da organização, que em um ciclo contínuo de dia a dia a gente acaba não percebendo. Highlights de aprendizagem, só para a gente finalizando esse processo. Defina objetivos, metas e responsáveis, experimente, ajuste e escale. Então, antes de começar qualquer coisa, é importante ter claro qual é o objetivo da organização, isso precisa estar conectado com o valor da estratégia. Eu acho que a área de recursos humanos ela já tem trabalhado nesse formato, mas nesse modelo é fundamental. Se a gente não souber para onde a gente está caminhando, a gente não vai conseguir ter resultados, seja em grandes escalas ou pequenas escalas. O Eduardo falou muito, né, do ambiente de segurança. Então, essa estrutura é uma estrutura de laboratório. Essa é uma estrutura que a gente pode errar, claro, errar em um ambiente limitado, dentro de novo, de uma organização complexa como o Porto Seguro, mas esse ambiente foi criado justamente para isso. Porque se a gente for concorrer com o nosso dia a dia com as estruturas tradicionais, ou tentar aplicar questões em uma organização como um todo, sem um ambiente controlado, a gente não vai conseguir ter esse processo de evolução. De mãos dadas aqui com a marca Cultura EVP, de novo, a gente só está fazendo todo esse movimento porque, de novo, na estratégia da Porto Seguro, a gente tem uma virada significativa planejada para daqui para frente, como a gente já comunicou ao mercado e como a gente está se estruturando para o próximo mês. A cultura tem que beber desses elementos, e aqui eu não quero dizer que é simples, gente. Então, para fazer essa mudança de cultura, pensa, a empresa que vende cultura familiar, que vende um mercado securitário, né, que tem um nicho muito específico de atuação, fazer uma virada de cultura não é simples. Então, o processo de sensibilização de executivos, de líderes, ele é constante, e a gente precisa dar luz nesse processo. E o EVP, ou seja, a proposta de valor que a gente entrega para os funcionários tem que estar conectado 100% com a jornada do colaborador, ainda que seja aspiracional. Talvez eu não seja, mas eu quero ser, e a partir daqui eu crio as minhas ações. Antes de olhar para fora, olhe para dentro, a gente tem falado muito sobre isso. Não adianta a gente beber de insumos de startups, de a gente ir conversar com empresas do Vale do Silício, se eu não tiver clareza do meu cenário, da minha organização. Então, porque aqui eu tenho uma cultura muito bem pré-estabelecida, aqui eu tenho um cenário econômico que vai me dizer se eu posso fazer ou não. Então, primeiro eu conheço muito bem o meu cenário interno. Primeiro eu faço muito bem meu mapa de influência. Depois eu vou conseguir olhar quais são as melhores práticas a partir do momento que eu tenho um apetite da organização para fazer esse movimento. E quando não tiver apetite, de novo, trânsito político, mapa de influências é que faz o movimento acontecer. Como é que eu conscientizo a liderança? Como é que eu sensibilizo esses líderes a evoluírem para esses aspectos? Estamos na era do design, a gente não pode ignorar isso. Então, acho que cada vez mais a gente tem comido primeiro com os olhos para depois com a boca. Primeiro vai para o Instagram para depois a gente vai experimentar um prato. E isso não pode ser diferente nos produtos de recursos humanos. Não adianta a gente fazer um produto de RH que a pessoa vai precisar ler 10 manuais, que a pessoa vai precisar entender tecnicamente complexo. Essa não é a área mais. Foi-se o tempo que o líder tinha todo aquele tempo, aquela dedicação e obrigação para ficar dedicado às disciplinas de recursos humanos. Não estou dizendo que isso exime a responsabilidade dele sobre pessoas, mas o mundo ele já é muito mais digital. Então, como é que eu trago uma experiência cada vez mais intuitiva, um design cada vez que faça mais sentido, que traga mais autonomia para a liderança e eles consigam realmente atuar de uma forma mais estratégica? A gente vai ter sempre múltiplas experiências, personas e tecnologias. Considere isso em todas as etapas da sua jornada. A gente não vai ter o melhor cenário sempre, a gente vai ter o melhor cenário para aquele momento. E a gente vai ter que perceber quais são os riscos que nós vamos correr a partir dessa tomada de decisão. E, por último, a gente precisa, enquanto recursos humanos, cada vez mais se apropriar das novas disciplinas. Essas disciplinas, tecnologia, dados, agilidade, design, não é mais disciplinas de tecnologia ou da área de negócio. Essa disciplina é a área de RH. Se eu não entender qual o impacto que cloud traz nos meus serviços, nos meus sistemas de RH, eu posso quebrar a empresa. Se eu não estiver fazendo predição do meu turnover, como a gente falou, viu a Magalu começando um projeto a fazer agora, e eu não estiver indo para esse âmbito de concorrência, né, de entender isso, absorver nos meus processos, eu posso matar o negócio. Se eu não souber fazer análise de dados de maneira construtiva, né, intencional, eu também posso colocar o meu negócio em risco. Hoje a globalização está trazendo a competitividade de mão de obra de talentos, que acho que a gente falou sobre isso durante esses 2 dias. É um senso comum, é um risco que a gente tem real. Então, como é que eu utilizo dessas disciplinas no meus processos de RH? Seja incentivando a organização e as áreas a olharem para essas disciplinas, seja o RH se apropriando dessas disciplinas para que a gente consiga entregar cada vez mais melhores, cada vez mais produtos alinhados às necessidades da organização.
Então, tenho aprendido muito ao longo desse processo. É uma sopa de letrinhas, quando a gente fala de Java, quando a gente fala de Machine Learning, de Cloud, de RPA, mas toda vez que eu entro nessa sopa de letrinhas, eu consigo conectar com o processo, sim, de RH, eu consigo ir para uma discussão de negócio cada vez mais estruturada com o líder, e eu consigo realmente ver a mexida de ponteiro que a gente faz dentro da organização a partir desse movimento. Então, é basicamente isso. Muito obrigado, gente. Fico agora aqui aberto a perguntas possíveis. Muito legal, Everton. Obrigado por compartilhar a sua experiência ali na Porto, e com certeza que já temos algumas perguntas aqui para você. A primeira pergunta, Everton, é o seguinte: é necessário entender de design thinking para redesenhar a jornada do consumidor? Caso não, que dica que você pode dar para a gente? É importante você ter alguma ferramenta de discovery, né? Pode ser o design thinking, uma das ferramentas, mas é importante você conhecer, quando eu digo, você conhecer o perfil, conhecer a idealização, proposta de soluções, você ter uma metodologia para isso, porque senão isso pode ser direcionado para um lugar que não faça conectividade com os objetivos da sua organização. Pode ser o design thinking, mas uma ferramenta de discovery ou de condensação de inovação é super importante. Então é isso, pessoal. Quem fez a pergunta ali, importante a metodologia para conectar com o negócio. E a segunda pergunta, Everton, é: que aprendizados a Porto conseguiu extrair para reduzir turnover em um mercado em recessão? De novo, né, quando eu falo que a conexão tem que vir junto com a cultura, a gente tem que pegar aquilo que a gente tem de maior tributo da nossa cultura. Quem é cliente da Porto pode perceber que a Porto é uma empresa extremamente humanizada. E se ela é humanizada com seus clientes, ela é humanizada com seus colaboradores. O que a gente fez para reduzir turnover, para além de todos, né, as iniciativas que a gente tem da área de pessoas, foi potencializar esse lugar de humanização. As pessoas estão cada vez mais buscando um porto seguro nesse ambiente de caos. Então, a gente utilizou dessa plataforma, né, de uma característica da organização, da nossa marca, e intensificou as nossas ações voltadas para esse momento. No momento de pandemia, todo mundo se colocou em interrogações em vários aspectos das suas vidas. O turnover, mais ou menos, no mercado de tecnologia está em 26%. O nosso está em 12%. Então, a gente tem quase 50% abaixo. Por quê? Porque a gente trabalhou muito na questão humanizada, de estar próximo do colaborador, de entender quais são as necessidades dele e oferecer esse ambiente de segurança. Muito legal. Uma salva de palmas, então, para o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação.